Bom dia, turma. Vamos para mais uma aula de Educação Física do terceiro bimestre. E nesta aula, que é a nossa aula 2, nós vamos dar início de fato ao conteúdo de lutas com o conteúdo de judô, tá? Então, gente, para começar, a gente precisa compreender um pouquinho como é que o judô ele se originou, como é que ele surgiu, como é que ele foi criado. E para isso, nós vamos dizer que o judô ele não é uma simples luta, ele é uma arte marcial esportiva, tá? E que pode sim ser letal, então é preciso tomar cuidado. Foi criado no Japão em 1882 de uma adaptação do jiu-jitsu pelo professor de educação física Jigoro Kano, tá? E o judô, ele teve uma grande aceitação no Japão e espalhando-se posteriormente para o mundo todo, pois possui a vantagem de unir técnicas do jiu-jitsu, uma arte marcial japonesa, com outras artes marciais orientais. Então, esta arte marcial, ela chegou no Brasil no ano de 1922, em pleno período de imigração, gente. Vocês sabiam que o judô ele é o esporte individual que mais deu medalhas olímpicas para o Brasil? Vocês sabiam disso? São 19, sendo 3 de ouro, 3 de prata e 13 de bronze. O primeiro ouro olímpico do judô brasileiro, ele veio com também meio pesado Aurélio Miguel, tá? E nos Jogos de Seul, em 1988. O segundo, ele veio na edição seguinte das Olimpíadas, em 1992, no ano que eu nasci, com Rogério Sampaio, tá? No meio leve. E Kathleen Quadros virou história do judô feminino brasileiro, sendo a primeira judoca mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica, com a importantíssima e muito suada medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim. Atualmente, gente, nós temos que destacar que a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro veio com a Rafaela Silva, tá? A atleta judoca derrotou uma atleta da Mongólia no final da categoria até 57 quilos feminino. E também, com muita importância, os dois brasileiros ele ganhou mais 2 medalhas olímpicas nesse evento, com a Mayara Aguiar, peso meio pesado, e que ficou com bronze, né? E o Rafael Silva, que também conquistou o bronze na categoria acima de 100 quilos. Por que eu tô falando isso para vocês, gente? O judô ele começou como uma arte marcial, tá? E ele se tornou um esporte muito praticado hoje em dia e que trouxe medalhas para o Brasil, trouxe reconhecimento para o nosso país. E é importante a gente destacar esses atletas em que muitos não têm investimento e eles tiram do bolso deles para conseguir participar de campeonatos a nível nacional e a nível internacional. Então, é importante a gente dar valor para esses judocas, para esses atletas e incentivar a prática desse esporte. Uma prática, é claro, consciente, dentro das regras, né, e dos princípios que são ensinados e que nós vamos ver, tá? Então, nessa breve história do judô, que eu já dei um pouquinho, a gente pode destacar que percorreram desde os Estados Unidos, a América Central até a América do Sul e, por fim, chegou no Brasil. Então, as histórias dizem que a primeira demonstração de judô aconteceu no Brasil, tá? E chegou no Brasil por meio do Conde Koma. O que isso tem a ver? Como assim, professora? Quem era esse Conde Koma? Bom, as primeiras manifestações foram para os Estados Unidos, dos Estados Unidos, que é a América do Norte, foi para a América Central, da América Central foi para a América do Sul, até chegar no Brasil. E esse Conde Koma foi quem incentivou essa prática, quem ensinou essa prática no nosso país, tá certo?
E agora a gente vai ver um breve resumo sobre algumas regras do judô. Gente, são muitas regras do judô e que nós levaríamos várias aulas para estudar. Mas eu quero trabalhar com vocês outras lutas também, até mesmo para ampliar o conhecimento de vocês dessas práticas que se tornaram esportes olímpicos, tá bom? Então, gente, nós temos aqui como primeira regra o local, tá? O local da prática das lutas de judô é um tatame com um formato quadrado, mede 14 a 16 metros de lado, tá? O tatame ele deve ser capaz de manter uma pisada firme, de modo que não prejudique os movimentos de prática. E, claro, deve absorver os impactos das quedas e golpes, certo? Para maior praticidade e menor custo, nas academias são usados tatames sintéticos. Como vocês podem observar aí nas fotos, esses tatames sintéticos, eles são feitos de EVA, mas não é aquele EVA fino, é um EVA mais grosso, que é justamente para conseguir absorver esses impactos e dar firmeza nos movimentos, tá bom? Outras regras importantes que não estão aí no slide, mas eu quero que vocês anotem no caderno. Eu já expliquei que no slide vão estar os pontos principais, né? Mas a explicação, ela precisa ser anotada no caderno, porque senão vocês vão se perder na hora da prova, tá? A duração de cada luta é de aproximadamente 5 minutos. Vence quem conquistar o gesto ou movimento denominado ippon primeiro. Se no terminar da luta nenhum judoca conseguiu o tal do ippon, vence aquele que tem maior vantagem. Agora você deve estar se perguntando, o que é ippon? Pelo amor de Deus, professor, o que é ippon? O ippon, gente, nada mais é do que o maior objetivo do judô. É um ponto completo. O ippon ele é conquistado quando um judoca ele consegue derrubar o adversário, imobilizando-o com as costas ou os ombros no chão durante 30 segundos. Gravem isso, o ippon, ele é conquistado quando o judoca consegue derrubar o adversário, imobilizando-o com as costas no chão durante 30 segundos. Quando o ippon é concretizado, o combate se encerra. Terminou, não tem mais nada para o outro atleta, tá? Outra forma de pontuação no judô, uma pontuação menor, é o vazare, tá? Que vale meio ponto de vantagem. O vazare, ele, como é que eu posso dizer? Nada mais é do que um ippon que foi aplicado de forma incompleta, ou seja, ele não consegue deixar a costa do oponente completa no chão durante os 30 segundos, tá? Ele cai sem ficar com os dois ombros no chão, normalmente ele cai de lado. Se ele cair de lado, não ficou com os dois ombros no chão, aí é um vazare e não um ippon, tá? Eu vou passar... outra coisa muito importante. O traje usado para praticar o judô, ele é muito respeitado dentro do mundo dos judocas, tá? Sendo que deve ser construído de forma que proteja e não venha lesionar o adversário. Então, chama-se judoki. Esse kimono, que usualmente a gente fala kimono, ele se chama judoki, tá? Consiste numa vestimenta ampla, geralmente branca, composta de duas peças principais. O blusão, conhecido também como wagi, não sei se é essa a pronúncia correta, tá? E a calça, conhecida também como zubon. Em torno da cintura, o judoca ele usa uma faixa, que é o obi, também não sei se é essa a pronúncia correta, tá? Que é amarrada com um nó direto. E a faixa define as graduações, gente. Eu tenho certeza que vocês já viram faixa branca, que é de iniciante,
faixa preta, que normalmente é do mestre, é alguém que já está bem avançado. E nós vamos também ver um pouquinho sobre essas classificações, tá? Eu vou passar um vídeo reforçando alguns golpes, como o Ippon e o Vazari, e também algumas regras do judô. Vou frisar novamente que eu preciso que vocês façam as observações no caderno, tá bom? Para vocês não se perderem e não dizerem assim, professora, mas a senhora não deu. Não, eu expliquei, só não está no slide toda a explicação, mas eu tô dando aula aqui para vocês, certo, amores? Vou colocar aqui no vídeo pra gente. Muito bem, gente, vamos dar continuidade aqui no vídeo. E o judô, ele significa o caminho suave, tá? O objetivo é derrubar o adversário ou imobilizá-lo. Aqui nós temos o tatame, nós já falamos dele. Ele tem 14 por 14 ou 16. Ele tem uma área de combate, uma área de segurança, tá? E a posição do início é uma linha com uma distância de 4 metros de um para outro, tá? Na arbitragem, nós temos, deixa eu pausar aqui, nós temos um árbitro central na área de combate e 2 árbitros laterais no interior para confirmar ou não as decisões do árbitro. Lembrando que essa área amarela é a área de combate, que vai ter 8 metros, tá? E o restante é a área de segurança, nessa área de cinza, tá? Bom, nós temos aqui a vestimenta, que nós já falamos, mas a gente vai reforçar. Tem o judoki, que é formado pelo casaco e pela calça, e a faixa, que tem aproximadamente 3 metros, né? E essa faixa que vai indicar o grau de cada judoca, certo? Se for branca, é iniciante. E a última é vermelha e preta, que é conhecida como a faixa preta do 10º Dan, tá? E em competições internacionais, apenas a faixa preta é usada. Interessante. E aqui, gente, nós temos as categorias, tá? Nós temos a categoria masculina, que é essa que tá de azulzinho, acima de 100 quilos, abaixo de 100 quilos, abaixo de 90, abaixo de 81, de 73, 66 e 60. E nós temos a categoria feminina, que tá em vermelho, acima de 78 quilos, menos de 78, menos de 70, menos de 63, menos de 57, menos de 52 e menos de 48 quilos, certo? Continuando. A competição, importante isso aqui. Gente, a tabela é formada por chaves, tá? Os 2 vencedores de cada chave vão disputar a final. Então, os derrotados nas quartas de final se enfrentam. Os vencedores dessas 2 lutas, eles enfrentam os perdedores nas semifinais por 2 medalhas de bronze. Certo? Então, o vencedor da primeira chave, que está representado pela chave A, e da segunda chave, que está representado pela chave B, eles vão disputar, no caso, o ouro, né? Quem perder daí fica com o segundo lugar, que é a medalha de prata, certo? Continuando aqui. Para iniciar, o árbitro ele vai gritar hajime, tá? Que ele dá início à luta. E quando ele quiser pausar a luta, ele vai gritar mate ou mate, não sei como se pronuncia corretamente. Aqui que eu queria chegar com vocês, tá? Existem 3 tipos de golpe que valem um ippon, tá? Que termina com a luta. Então, nós temos o ippon, que vale 1 ponto. Ele pode ser por velocidade, ele tem que ter, na verdade, esses critérios: velocidade, força, controle e sobre as costas. Então, a projeção do adversário sobre as costas
com controle, força e velocidade. Lembra que eu falei para vocês que o ippon, o atleta, ele precisa projetar o adversário no chão, encostando os dois ombros deles ou imobilizando por 30 segundos, equivale a um ippon, tá? E aí o atleta vence a luta. Então, o ippon, ele é considerado o ponto máximo do jogo. Abandono do adversário após uma chave de braço ou estrangulamento. E nós temos aqui a imobilização do adversário durante 25 segundos, mas eu vou considerar o que está no livro, tá? Que é durante 30 segundos. Ou seja, gente, recapitulando, nós temos 3 tipos de ippon. Eu acho que não ficou claro, então eu vou deixar bem claro de vocês. O ippon por projeção, o ippon por uma chave de braço ou estrangulamento, ou o ippon por imobilização, que você segura ele com as costas, imobilizando ele durante 30 segundos, tá bom? Aí, gente, nós temos o vazare e o yuko, tá? Então, golpe que termina com a projeção sobre as costas ou uma imobilização inferior a 25 segundos, valendo em ordem decrescente, vazare ou ippon. Digamos que eu faça a projeção do meu adversário, só que ele não tem tanta força, essa projeção não tem tanta força, não tem tanta velocidade. O atleta, ele cai meio que de ombro, só com um ombro no chão, vai ser considerado um vazare. Se eu imobilizar o meu adversário, mas eu não conseguir segurar os 25 segundos, os 30 segundos, vai ser considerado um vazare. Se eu consigo imobilizar ele por 10 segundos apenas, vai ser considerado um yuko, tá? Nós temos aqui o vazare, menos de até 24 segundos e o yuko até 19 segundos. Se eu consigo passar de 19 segundos, já vale um vazare, tá? O golpe que termina com uma projeção sobre as costas ou uma imobilização inferior a 25 segundos, valendo em ordem decrescente, vazare ou yuko. E aqui, gente, nós temos algumas penalidades, tá? E 4 shido equivale a uma desclassificação. Se eu cometo 4 faltas, eu tô desclassificado, meu oponente ganha. Ele ganha com um ippon, tá? Se eu cometo 3 faltas, 3 vazares para o adversário, ou seja, pontuação para o adversário. Se eu cometo 2, é considerado um yuko para o adversário. Se eu cometo 1, é uma advertência gratuita. Ou seja, no final de 4 advertências, cada advertência é chamada de shido, tá? O lutador, ele é desclassificado. Um golpe perigoso é penalizado com um Hensoku Make, direto. Ou seja, uma desclassificação, tá? Aí, olha, nós temos falso ataque, descumprimento de instrução de juízes, golpes direcionados ao adversário, golpe perigoso para o adversário. Então, tem vários tipos de falta, tá? Aí, nós temos o ippon, projeção com velocidade, com força, vê que ele segura nas mangas do casaco, do judoki, tá? Tem o vazare aí, vê que ele não tá numa posição correta, 100% correta, ele tá de joelho, o judoca branco tá de joelho no chão, projetou o atleta de azul, mas ele não tá segurando somente na manga, né? Ele já tá indo mais pro tronco. E aí a gente tem a desclassificação por abandono. Nós temos um tipo de enforcamento e aí o atleta, ele desiste, não tá aguentando, ele bate para desistir. E o fim do tempo
regulamentar, que é de 5 minutos, tá? Uma luta termina imediatamente em caso de ippon, 2 vazares, desclassificação ou abandono ou por pontos no fim de 5 minutos. Em caso de empate, a prorrogação de 3 minutos até o primeiro ponto marcado e decisão em caso de novo empate, certo? Muito bem, gente. Vamos voltar agora para o nosso slide. Nós vimos de maneira assim bem resumida algumas regras do judô. Eu peço agora que vocês prestem atenção nas cores de faixas do judô. Nós temos a graduação, as cores de faixas no Brasil e uma leve diferença entre as cores de faixa do Brasil e as cores de faixa do Japão, tá? Então, no Brasil, nós temos a marrom de baixo para cima, tá? Nós temos a marrom, a primeiro Kyu, nós temos a faixa roxa, faixa verde, faixa laranja, faixa amarela, porém a faixa cinza, ela só existe nas cores de faixa de judô do Brasil, ela não existe nas cores de faixa do Japão, tá? Então, é uma diferença aí na cor de faixa. A azul também, só tem na do Brasil, não tem a do Japão. Então, se eu perguntar para vocês, qual é a diferença das cores de faixa do Brasil e do Japão? Vocês podem me dizer que no Brasil existem as faixas cinza e azul. E no Japão não existe essa classificação com a faixa cinza e faixa azul. Tudo bem? E aí, gente, o avançado é a graduação de Dan. Nós temos aí a faixa preta de judô. Gente, a faixa preta, ela não representa um único nível. Quando o atleta, o judoca, ele tá na faixa preta, ele pode estar no primeiro dan, no segundo dan, no terceiro dan, no quarto dan, no quinto dan. E para ele ir passando de dan de um nível para o outro, existe um tempo de preparo e existe também a graduação, a prova para se passar, tá? Do sexto dan em diante, do sexto dan até o oitavo, é a faixa vermelha e branca. E o último é o nono dan e o 10º dan, que são a faixa vermelha, certo? O que eu quero que vocês façam, não temos atividade novamente, mas eu quero que vocês passem esse conteúdo para o caderno. Pode ser impresso, pode ser escrito, manuscrito, mas eu quero que vocês coloquem as observações. O que são as observações? Tudo aquilo que eu expliquei, porém não está no slide. Por exemplo, no vídeo que eu passei, nem todas aquelas regras, aquelas definições estão no slide, mas está no vídeo e eu expliquei. Então, tudo aquilo que vocês acharem importante, vocês vão colocar em forma de observação no caderno. Outro ponto importante que eu quero que vocês façam, se ficou algo confuso, se vocês não entenderam, nós teremos uma aula que vai ser realizada pelo aplicativo Zoom. E eu quero que vocês anotem todas essas dúvidas no caderno de vocês, para quando nós tivermos a nossa aula pelo Zoom, a gente consiga tirar todas essas dúvidas e que vocês façam uma excelente avaliação e tenham também um compreendimento do assunto, certo? Então, eu conto com vocês para não ter dúvida nenhuma. O conhecimento ele não é formado só por mim, gente. Podem ver que eu não conheço muito esses nomes japoneses, tá? Pode ser até que vocês conheçam mais do que eu. Então, é por isso que a gente precisa das dúvidas de vocês, do meu conhecimento e do nosso diálogo para que realmente haja compreensão, apreendimento desse conteúdo, tá certo? Na próxima aula, nós vamos falar de outra luta
E nós teremos uma aula pelo aplicativo Zoom, que é justamente para tirar todas as dúvidas, tá certo? Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima!